Olá, pessoal! Está no ar mais um OAB na TV, aqui direto do estúdio da TV Alba, com o objetivo de aproximar o trabalho dos advogados e advogadas, de todos vocês, nossos telespectadores. A OAB Bahia tem diversas comissões que tratam de temas muito importantes. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o terceiro setor. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Tenho certeza que muitos que estão acompanhando a nossa programação não fazem ideia do quanto esse segmento é importante para toda a sociedade. Por isso que a gente convidou hoje a doutora Karine Rocha, ela que é presidente de uma nova comissão da OAB Bahia, que é a Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor. Karine, seja bem-vinda, queria aí suas orientações e tenho certeza que a gente vai esclarecer muitas dúvidas sobre esse tema, né? Com certeza, Milena. O prazer é todo meu e fico muito feliz de poder compartilhar esse desafio, na verdade, porque a Comissão Terceiro Setor aqui na Bahia é pioneira. Nós temos comissões em outros estados, em relação a Paraná, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, mas ainda temos muitos estados que não têm. Nós temos hoje um presidente do Conselho Federal do Terceiro Setor, que é o doutor André Carvalho atualmente, e foi para a gente assim, uma surpresa também, diante de tantas comissões, ainda não temos ainda a comissão do terceiro setor aqui na Bahia. Para a gente até sintonizar o pessoal que está em casa, quando ouve falar do terceiro setor, não sabe do que se trata. Sim. O que é exatamente o terceiro setor e de que forma a advocacia está envolvida nisso? Pois é, antes da gente falar, explicar o terceiro setor, a gente precisa falar, né? Tem terceiro setor, tem primeiro e o segundo setor. Isso. O primeiro setor, de forma bem sucinta, ele representa o Estado, a administração pública, né? A União, os estados, municípios, autarquias e fundações públicas. O segundo setor, ele representa o mercado, a parte lucrativa. E o terceiro setor, ele representa exatamente a sociedade civil mobilizada, né? As organizações que têm com intuito interesses públicos e sociais e sem finalidade lucrativa. Então, isso é o mais importante que a gente tem do terceiro setor. Lógico que não basta, mas pelo menos para que o nosso público aqui, os nossos ouvintes estejam entendendo realmente a diferenciação que nós temos. Agora, imagino que dessa forma o terceiro setor ajuda demais, né? A administração, o governo, com, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da UAF, o pessoal da APAE, que também são dessa área, né? Como é que funciona e de que forma o terceiro setor ajuda, por exemplo, entidades governamentais nessa questão do desenvolvimento social, principalmente? Perfeito. Na verdade, se a gente for para a parte histórica, o terceiro setor é bastante antigo. O terceiro setor, ele advém já das Santas Casas de Misericórdia, do catolicismo, né, da era do absolutismo, mas lógico que a gente aqui não vai ter tempo de fazer, o professor gosta muito de falar demais, então me perdoe, mas a gente não vai fazer essa parte histórica toda. Vamos chegar na atualidade, mas só para entender que o terceiro setor não é algo novo. O terceiro setor, na verdade, veio a fazer diferença com o liberalismo, onde o Estado ele delegou certas atividades não exclusivas do Estado para o terceiro setor. Isso é muito simples, você até citou aí instituições conhecidas pelo público, né? Nós temos também a Irmã Dulce, que agora recentemente, né? Então, nós temos muitas instituições que realmente realizam atividades que o Estado deveria realizar. E aqui, só para complementar, eu tenho muito orgulho, é um sonho também essa criação da Comissão do Terceiro Setor. Não poderia deixar de citar os membros que participam, porque sem eles eu não poderia compor essa comissão, então não estou sozinha, é um time, né? Então, nós temos o doutor Lucas Seara, a doutora Camila Chagas, doutor Lívio Ribeiro, doutor Frederico Farias, doutora Conceição Quadros, que compõem isso, e agradecer também a doutor Fabrício, que na questão das comissões realmente foi muito democrático na aceitação da participação
dessas comissões. Agora, Karine, já que você falou aí dessa questão do papel da comissão e dessa especificamente do terceiro setor, desse grupo que faz parte, que faz acontecer, eu queria saber quais são as peculiaridades, por exemplo, da advocacia, até para os jovens advogados, né, que estão aqui nos acompanhando, que podem adentrar nessa área, saber como funciona, quais as peculiaridades aí do exercício da profissão no segmento do terceiro setor. Pois é, aproveitando esse gancho aí do histórico do terceiro setor, a gente pode hoje dizer que o terceiro setor ele impacta na economia. Eu estava até vendo números assim bem específicos, impacta na economia 1,4 do PIB. Aí a gente pode dizer 1,4 do PIB é pouco, mas não, é quase 3 trilhões nesse sentido. Então veio a ter a devida importância para mostrar como movimenta a economia. Colaborando, você falou do Estado de uma forma geral, mas colaborando com o Estado e também com as empresas privadas, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar da responsabilidade social. Então, quando você tem uma associação de bairro, você tem uma organização funcionando no seu bairro, quer dizer, o que vai impactar disso? Vai diminuir a violência, né? Vai trazer os jovens para o esporte, vai melhorar a educação, vai melhorar o desenvolvimento social. Então, esse impacto é muito importante. E a gente tem que lembrar que todos nós temos uma função, que a própria Constituição de 88 é o marco disso, que é a nossa participação cidadã. Nós não podemos nos isentar de nossa participação. E eu fico muito feliz que assim, o propulsor dessa criação da Comissão do Terceiro Setor, além de estar, né, nesse movimento, que a gente tem um grupo nacional, você perguntou até isso, o que é importante para a advocacia, nós temos um arcabouço jurídico peculiar, próprio, para o direito do terceiro setor. Hoje a gente poderia até dizer que seria uma cadeira, né? Quando eu digo cadeira para os professores, é exatamente uma disciplina própria nas universidades para o terceiro setor. Nós já temos, inclusive, na PUC, é meu sonho fazer um curso ou proferir, ensinar, né? Já que eu já tenho essa especialização no mestrado de Políticas Sociais e Cidadania. Mas nós temos já universidades que valorizam isso. Então, um dos papéis da comissão, inclusive, é capacitar, né, aperfeiçoar a pesquisa e discutir esse arcabouço jurídico na esfera municipal, estadual e nacional. Agora, imagino que nesse contexto todo que você está apresentando e de como essa comissão é nova, que os advogados também enfrentem algumas dificuldades para atuar nessa área. Você que já tem essa especialização toda nesse setor, nesse segmento, o que é que você diria para esses advogados que querem começar a atuar e quais são as dificuldades mais comuns? Pois é, a maior dificuldade que nós temos no terceiro setor é exatamente o arcabouço legal, que é muito peculiar, né? Nós temos, na verdade, muitas vezes, por exemplo, agora nós tivemos um marco, que é a Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, e que ele precisa ser regulamentado nos estados e municípios. E isso não tem sido feito com devido respeito por alguns estados e municípios. Inclusive, o estado da Bahia está até à frente em relação a isso, né? Nós temos, muitas vezes, o Tribunal de Contas que regulamenta resoluções sobre critérios de imunidade que não deveria, porque são leis complementares que deveriam regulamentar sobre isso. Então, nós temos muitos desafios, nós temos um diálogo muito grande entre todas as áreas do direito, direito civil, direito tributário, direito empresarial, direito do trabalho, no qual sou especialista. Então, nós precisamos, inclusive isso foi colocado por mim aos membros da comissão, que nós precisamos de diversas áreas para que nós possamos discutir, porque a gente sabe que nós temos nossas especialidades, ninguém sabe tudo. Então, cada área vai contribuir de alguma maneira nessa discussão do arcabouço legal, né? E os estados e municípios têm a obrigação de regulamentar, tem uma certa liberdade Sim. de regulamentar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Então, a gente tem um papel não só nacional, que a gente vai participar, mas também nessa discussão legislativa, juntamente com a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa da Bahia.
Deixa eu aproveitar, já que Karine falou dessa questão do marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil e dessas dificuldades que a gente está apresentando aqui sobre o terceiro setor, porque é algo muito recente, né? Ela falou dessa lei, ela foi aprovada em 1º de agosto, né, de 2014. Só entrou em vigência em 2017. E 17, imagine. Então, é muito recente, é algo que a gente precisa cada vez mais divulgar. Você que está acompanhando a programação, cada vez mais lê, né? É chamado de Miroski, né? Que se pronuncia assim, estabelece e regula no âmbito jurídico essas parcerias, né? Entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. E aí eu queria entrar num contexto menos juridiquês e mais prático, até para as pessoas terem ideia de que forma elas podem ajudar as comunidades. Você falou de associações de bairro, a gente tem organizações sem fins lucrativos e a gente fala também aqui dessa parceria com a administração pública. Então, exemplo, prefeituras podem oferecer algum tipo de subsídio se essa organização for toda, né, regulamentada, por exemplo, tendo um advogado que atenda e que faça contrato. A ideia é justamente essa, né, Karine? É formar uma cadeia estimulando e valorizando cada vez mais o trabalho dessas organizações que não têm fins lucrativos. O objetivo maior é ajudar comunidades e alguns segmentos de atuação, né? Perfeito. Vou fazer só uma ressalva antes da gente adentrar a sua pergunta, que quando a gente aborda sem fins lucrativos, não é que essas instituições, vamos generalizar, né? Colocar, até porque no caso das denominações, a gente teria as pessoas jurídicas que o Código Civil cita, que são associações, fundações e organizações religiosas, mas instituições, de forma geral, não estaria errado denominar assim, né? Entidades também, OSCs, tem vários nomes, ONGs, como é muito conhecido. A questão do sem fins lucrativos na verdade, não é que eles não possam ter resultado, só que o resultado, né, ele tem que ser distribuído pela própria instituição e reinvestido na própria instituição. Inclusive, é preciso chamar a atenção para os jovens advogados, os mais antigos, né? E todas as outras carreiras que nós temos aí, que hoje o terceiro setor emprega 3 milhões de empregos formais. Esse número não está tão atualizado. Então, é bom chamar a atenção nisso. É um mercado de trabalho que se forma. E que, como você bem citou, mencionou, nós precisamos profissionalizar esse setor. Não adianta, Milena, fazer o bem por fazer o bem. A gente tem uma grande responsabilidade quando a gente faz um termo de parceria, como você disse, de uma prestação de contas. Nós temos a responsabilidade dos dirigentes, né? Nós temos que monitorar esses resultados, certo? Então, a gente tem muita responsabilidade nesse sentido. Então, uma das características que o terceiro setor vem demonstrando, e por isso eu estou aqui hoje, senão eu não estaria, é a profissionalização do terceiro setor. Né? Recentemente, aliás, eu já fiz vários estatutos, mas recentemente eu tive a alegria, no meu próprio bairro, de criar o estatuto que hoje é a AME Aquários. Né? Eu moro no loteamento Aquários, que é reconhecidamente, assim, no bom sentido, como se fosse um bairro, e era um sonho. Eu falava para meu marido, eu disse, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer nosso papel, porque só o Estado e as empresas privadas, eles não vão ter essa iniciativa. E o primeiro passo disso era formalizar essa associação. E para formalizar essa associação, eu preciso do advogado. E aí, foi aí nessa parte que eu entrei e a gente discutiu, lógico, o estatuto precisa da discussão entre todos, e a gente formulou o estatuto e foi um sonho realizado. Hoje a AME Aquários tem 2 anos já. Que maravilha, é para que o que é sério continue tendo esse valor, né, de sério. A gente viu na mídia muitos casos que banalizaram o trabalho de ONGs e de associações, certamente por falta de um advogado por trás, né, que cuidasse daquilo ali com todo o carinho e respeito que merece, porque beneficia não só, como você bem disse, na geração de emprego, como também ajudando diversas comunidades nas mais variadas áreas, cultura, lazer, esporte, é muito bacana. Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade de apresentar para você que está em casa todo esse conteúdo. A gente vai para um breve intervalo. Já, já, doutora Karine Rocha vai tirar mais dúvidas aqui com a gente. Continue aqui na TV Alba, a gente volta já.
Muito bem, que bom que você ficou aqui com a gente na TV Alba. Estamos no segundo bloco, recebendo aqui hoje, você que ligou a TV agora, a doutora Karine Rocha. Ela é presidente de uma nova comissão na OAB Bahia, importantíssima, Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor. Estávamos aqui explicando para vocês o que é o terceiro setor, qual a importância, como atuar, quais os cuidados, peculiaridades também para a advocacia. E chegamos agora no momento de saber, Karine, um pouco do trabalho da comissão e até trazer alguns números para quem está em casa, porque eu achei até pouco, viu? Olha só, gente, estava olhando aqui para dizer para vocês, e é o seguinte, são 815 organizações da sociedade civil, né, que estão aí no terceiro setor e que tem um potencial enorme, né, Karine? Como é que funciona? Qual é a característica que faz com que a gente denomine organizações do terceiro setor? Você que vivencia essa área há muito tempo, 815 é um número pequeno? Como é? Perfeito. Na verdade, é isso, né? Muitas pessoas imaginam que fazer o bem é fazer ações pontuais. E a gente sabe que qualquer ação de impacto social, qualquer política pública que você exerça, a gente não consegue com imediatismo. A gente consegue realmente com continuidade, com planejamento, né? Com foco, com estudo do público-alvo. Cada bairro, cada localidade tem sua peculiaridade. Então, eu sempre falo, fazer o bem por fazer o bem nem sempre é o melhor. Então, a gente precisa realmente de ações organizadas. E aí, quando você fala assim, poxa, esse número representa o quê? Primeiramente, com o Código Civil hoje atual, que é de 2002, ele identificou, foi pela primeira vez que ele identificou as pessoas jurídicas que representam o terceiro setor, que no caso são associações e fundações, e depois foram inseridas as entidades religiosas, que aí a gente poderia ter outra entrevista aí para falar de um direito novo, que é o direito eclesiástico. É muito interessante. Então, assim, o que representa realmente a formalização do terceiro setor é associações e fundações. Nós poderíamos ficar lá no meu bairro, no loteamento Aquários, fazendo situações pontuais. A gente poderia fazer ações Natal, né, ação de criança, mas nós não quisemos fazer só isso. Nós quisemos fazer parcerias, conscientizar as pessoas, principalmente na questão da limpeza urbana, da educação ambiental, né, da organização do bairro. Nós temos escolas, a gente identificou isso. Nós temos escolas no nosso bairro, então a gente precisou fazer uma educação de trânsito. Houve toda uma reformulação do trânsito no nosso bairro. Então, a gente averiguar, fazer um diagnóstico para isso. E aí vem a importância exatamente da comissão do terceiro setor. A gente se questionou muito sobre isso na primeira reunião, falando, gente, aqui que nossa comissão ainda é muito neófita, incipiente, né? Mas a gente já começa, assim, com muito gás, com muita discussão e com muito apoio também. A gente já vai fazer um evento aí de encontro das outras comissões do terceiro setor no dia 4 de novembro, exatamente para compartilhar as experiências, e a gente se questionou sobre isso. Primeiramente, você sabe, Milena, você faz aliás, elogiar aqui esse programa da OAB, quantas comissões você recebeu aqui, mais ou menos mais de 80 comissões, e a gente se questionou isso. O que a gente poderia contribuir com essas comissões que defendem temas específicos? Poxa, veja aí uma comissão, vou dar um exemplo para não ter que falar de todas. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Liberdade Religiosa. Quem é que faz esse trabalho? Né? Quem é que faz esse trabalho? Quem é que faz esse trabalho de respeito às religiões de todos os... Quando a gente fala religião, é no sentido, né, afro-brasileiro. O que a gente pode fazer? Então, quem é que faz? São as organizações. Então, o que a gente pensou? Fazer o fortalecimento e a interlocução e o alinhamento com essas comissões. Nós não estamos sozinhos, mas precisamos fortalecer aqueles que atuam. Claro. Quem é que atua nas políticas públicas? Você mesmo falou aí. A gente bora utilizar o termo parceria, né? O termo de parceria, essa lei do Mirosca, ela traz outros termos, termo de fomento, termo de colaboração, mas vamos falar em termo de parceria. Quem é que faz esse termo de parceria?
São as comissões da OAB ou são essas associações, fundações e entidades religiosas? São essas associações e fundações. E não pensem que elas não têm responsabilidades e muitas vezes punições. Se você faz um termo de parceria dessa e não faz uma devida prestação de contas, por sinal, já trabalhei no Estado também, é muito bom essa experiência, você tem uma punição. Né? Então, você responde também, os dirigentes respondem também sobre isso. E aí vem a profissionalização do terceiro setor. Eu não aqui, como advogada, não posso só valorizar os advogados. A gente precisa de um contador especialista na área, um gestor. Hoje existem muitos especialistas em gestão social, captação de recursos para o terceiro setor. Então, a gente precisa desse alinhamento, dessa interlocução com as outras comissões. E aqui eu aproveito, como o seu programa tem uma ótima repercussão aí pela OAB, todo mundo valoriza, convidar, aliás, eu já convivo, porque eu já sou membro de outras comissões, sou membro da comissão de professores, porque eu sou professora, sou membro da comissão especial de energia, e participo diretamente e indiretamente de todas as comissões, convidar aqui as outras comissões, porque a gente quer fazer esse trabalho de fortalecimento, quer fazer esse trabalho de parceria. Mas, antes de tudo, entendendo que a gente realmente precisa capacitar, né, que as pessoas entendam realmente, e não é nada fácil. A gente tem uma discussão aí que eu vou brincar aqui, é secular, mas exagerando, mas é desde a Constituição de 88, que a Constituição, erroneamente, ela trata de isenção, sendo que deveria ser imunidade. Uhum. E isso causa um impacto, assim, tremendo, né? Hoje nós estamos fazendo essa discussão nacionalmente. Então, imagine, a Constituição de 88, nós ainda temos problemas, porque ela, ao invés de tratar de imunidade, tratou de isenção. Verdade. Então, é um arcabouço jurídico muito próprio, né? E não adianta, eu brinco, às vezes quando eu faço artigos, eu brinco que não adianta o Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que realmente não só saber fazer o estatuto, como saber dialogar, saber fazer o diagnóstico, para que esse estatuto seja adequado. Da mesma forma que a lei municipal rege nossa cidade, o estatuto vai reger a organização da associação. Então, ele precisa ser muito bem elaborado. E é interessante a gente aqui nesse diálogo, Karine, explicar para as pessoas da amplitude, né, desse tema. Você veja que aqui nesse pouco tempo do nosso programa você já falou de associações de condomínio, você falou também das organizações religiosas e a gente não falou, por exemplo, de futebol. Hoje, ainda no Alba Notícias, né, com o colega Leonardo Costa, a gente mostrou aqui uma matéria de uma organização lá no bairro do São Caetano que dá aula, né, de futebol, que já tem mandado, inclusive, atletas para o exterior. Mas será que ele tem essa organização? Será que ele é acompanhado? De que forma, né, associações que surgem, que são corretas, que têm um apoio, que têm um acompanhamento do advogado, do contador, de um bom gestor, fazem a diferença, né? Isso é importantíssimo a gente estar alertando e dizer até para a sociedade mesmo, de forma geral, que criar associações assim, bem estruturadas, farão toda a diferença no social. Com certeza. Eu, em virtude, inclusive, de meu marido, eu acredito muito no esporte. Acho que o esporte, não tem como você separar o esporte da educação. O esporte é uma atividade de inclusão social magnífica, né? Eu tenho uma filha de 14 anos agora, hoje fez 15, e ela passou um momento muito difícil porque ela realmente se distanciou do esporte. Então, imagine, né? Então, o esporte é realmente isso. E o que a gente percebe, participando desses eventos, é que a maioria, Milena, assim, sem ter números ainda para lhe dizer, mas a maioria, eles vivem de doações, vivem de patrocinadores, né? Vivem desses eventos esportivos. E isso cria realmente uma instabilidade. Uma instabilidade muito grande que vai afetar exatamente até o apoio desses jovens. O sonho desses jovens, que é magnífico. A gente sabe que o Brasil... Até a credibilidade da instituição, credibilidade, né? Pois que é. não pode oferecer, o professor falta, pagar aquele professor para estar ali, o uniforme, porque a maioria são humildes, não tem a chuteira, se a gente for falar aqui de futebol, a bola do vôlei, né, ou do futebol também. Os próprios equipamentos, né? O lugar de treinar. O lugar de treinar, a água, uma série de coisas. O lugar de treinar. E aí você tocou num ponto importantíssimo.
muitas pessoas, elas misturam, né? Elas perguntam assim, você é um OCIP? Você é uma organização social? E a gente, na verdade, a gente tem o registro das pessoas jurídicas. Depois nós temos as qualificações, certo? Ainda temos as leis de qualificações, que é como se fosse um status que a instituição vai ter, né? Um gabarito, uma credibilidade, você falou a credibilidade, por isso que eu vinculei a esse termo, que é uma conquista e que vai lhe dar muito mais credibilidade a você captar recursos. Quando eu falo credibilidade, você pode pensar que só fica o bônus, fica o ônus também, porque você tem várias responsabilidades, né? Mas não adianta a gente pensar que a prática da cidadania é fácil. A gente precisa realmente ter responsabilidade. Nós queremos um futuro melhor para nossos filhos, nós queremos morar num lugar melhor e eu acho que também o papel da comissão é esse, é incutir, né, na sociedade civil, fazer a aproximação da OAB, que tem esse papel da defesa da sociedade, o papel da própria OAB é isso, né, a defesa da Constituição Federal, a defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos, fazer essa interlocução da sociedade civil organizada e da OAB. E tenho certeza que a gente vai ter um apoio muito grande. Aqui, né, na Assembleia, os deputados que estão acompanhando aqui a nossa programação, fazer esse link também. E algum decreto, ou reuniões, audiências, para que a gente possa debater com mais afinco esse tema. Karen, a gente está nos minutos finais. Já me mostraram ali 5 minutos, 3 minutos. Então, queria as considerações finais e o que vem por aí dessa comissão. E aqui já quero deixar as portas aqui da TV Alba, do OAB na TV, abertas para você voltar aqui e para que a gente possa divulgar ainda mais esse trabalho e a importância do terceiro setor, que muita gente não sabe. Fico feliz. Tenho certeza que uma das questões que a gente vai trazer é exatamente essas discussões. Vocês irão ver que esse sonho vai ser realizado. A gente vai fazer essa capacitação no terceiro setor, aliando, inclusive, várias profissões. Então, isso vai ser muito importante. Como você falou, o diálogo com outras instituições. Hoje nós temos o Ministério Público das Fundações, nós temos o Tribunal de Contas, que precisa dessa regulamentação, e fazer esse compilado jurídico, esse arcabouço legal, né, mais apropriado aos dias atuais, para que a gente não tenha tantas discussões jurídicas que só levam à morosidade, à dificuldade do impacto social. Mas agradeço o espaço e fico muito feliz. Eu sei que é um desafio, mas é um desafio, a vida sempre traz esses desafios, mas sei que vai ser um desafio com muita felicidade, porque não adianta a profissão sem propósito. Sim. Então, eu conto com vocês, agradeço aqui o espaço, agradeço a todos, agradeço a toda a equipe da Alba e fico muito feliz da gente poder divulgar nosso trabalho aqui e voltar quantas vezes precisar, for necessário, estaremos à disposição. Muito bem, muito obrigada. Você acompanhou o nosso OAB na TV com a nossa entrevistada Karen Rocha, terceiro setor. Esse conteúdo estará disponível também no nosso YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai lá no YouTube, coloca TV Alba, se inscreve e acompanha a qualquer momento todos esses ensinamentos. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até semana que vem.